investimentos, né? Eu até tô colocando aqui para gravar, bem atrasado, né? Já estamos quase concluindo a aula. Eu esqueci de gravar a aula hoje, mas não tem problema não. Pessoal, hoje eu quis, né, passar para vocês um pouco sobre essa questão de comprar e também de vender. Né? Eu tenho até uma aula preparada, eu vou fazer uma apresentação dessa aula, nós vamos apresentar essa aula. Amanhã eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui. A gente vai trabalhar amanhã, tá? Vocês vão trabalhar, eu vou trabalhar, nós vamos trabalhar juntos. Então, pessoal, amanhã eu gostaria que todos vocês participassem da aula, né? É para vocês aprenderem, para vocês aprenderem. Vocês são os protagonistas dessa história. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui, né? Então, vocês são os protagonistas. Vocês sairão daqui e no dia de amanhã vocês farão histórias. E vocês farão histórias com o que vocês estão aprendendo aqui. Então aqui ó, é sala de aula. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que aqui é sala de aula. Então aqui todo mundo é aprendiz. Então todos nós estamos aprendendo. Não precisa ter vergonha de falar, não precisa ter vergonha de expressar. Pode ficar à vontade, pode falar. Não estou aqui para criticar você, não estou aqui para olhar para os seus erros, para as suas dificuldades. Eu estou aqui para te ajudar. Entenda que eu estou aqui para servir vocês, né? Então vocês têm que sugar, né, todas as informações que vocês tiverem interesse, né? Eu estou aqui. Se você fizer uma pergunta muito difícil e eu não conseguir responder você hoje, pode ser que amanhã, né? Se eu não conseguir, amanhã eu te trago uma resposta. Mas sempre pergunte, né? Participe da aula, converse, participe, questione, faça perguntas, porque sendo assim nós conseguiremos aprender. Vocês vão aprender mais e eu também aprendo com vocês. Eu sempre digo que tem pessoas que têm muito conhecimento, mas fica assim meio tímido para passar esse conhecimento. Então, não esconda os conhecimentos que você tem. Compartilhe os seus conhecimentos com a gente para que a gente também, né, possa aprender, né, e juntos nós possamos ter um ensino de qualidade e no final do curso vocês possam olhar para trás e dizer se não realmente valeu a pena, né, participar dessas aulas. Realmente valeu a pena, eu aprendi. Então, amanhã nós vamos fazer um trabalho aqui um pouco diferente, né? E eu gostaria assim que todos vocês participassem da aula. Não deixe de participar da aula amanhã, tá? Eu posso contar com a presença de todos vocês amanhã? Diz que sim. Sim, professor, amanhã eu só preciso sair da aula, se não importar, até umas 10 para as 9. Eu tenho que levar minha menina para dança, que é às Uhum. 9 horas. Não, tranquilo. Eu acredito, não vai ser uma aula muito demorada. Vai É, ser a uma gente... aula dinâmica, mas eu acredito que até esse horário a gente já vai ter concluído. Tá? É algo assim, bem tranquilo, a gente vai desenvolver um trabalho aqui de compra e venda, né? Uma parte vai comprar, a outra vai vender, a gente vai relacionar. A gente vai fazer criar um relacionamento de compra e venda no ambiente virtual para a gente poder aprender, né, a lidar com essas situações. Porque vocês na área administrativa, vocês vão aprender, vão ter que lidar com isso em alguma parte da vida de vocês. E mesmo que vocês não trabalhem em uma empresa, a vida pessoal de vocês, vocês precisam lidar com isso todos os dias. Você precisa aprender a pedir desconto, né? Às vezes os alunos que têm dificuldade aí de pedir desconto, então você vai aprender, você vai ficando um pouco mais desinibido, você vai criando coragem. Não, agora eu vou pedir desconto. Tá? Isso não é uma dificuldade. é, Muita gente tem essa dificuldade. Então a gente tem que trabalhar isso. Né? Só trabalhando essas dificuldades nós vamos aprender, né, a lidar com elas. Não tem como eu falar para você que eu aprendi a andar de bicicleta sem montar na bicicleta e tentar andar, né? Então eu tenho que praticar, eu tenho que tentar. Então nós vamos tentar, né? Nós vamos tentar praticar isso aqui. E é muito bom, né? Quando vocês interagem, quando vocês participam, vocês vão aprendendo também, né? A ficar assim um pouco mais assim com segurança. Vocês vão aprendendo a ter segurança naquilo que vocês falam. E para isso a gente precisa trabalhar isso, não é? A gente não aprende isso de um dia para o outro.
Mas eu tive turmas, só para vocês terem ideia o quanto é importante a gente fazer esse trabalho, onde todos vocês participam. Eu tive turmas que quando as nossas aulas eram presenciais, a gente montava uma empresa, assim, digamos, de forma que vocês, né, juntos, eu dividia a sala geralmente em 4 grupos, e cada grupo tinha que criar uma empresa. Né? Uma empresa fantasma, uma empresa só para poder a gente entender como que funciona uma empresa. Aí eu ia dando direcionamento para eles, né, como que eles deveriam fazer. Eles tinham que montar a empresa, eles tinham que organizar recursos para manter essa empresa, recursos para iniciar essa empresa, qual seria o lucro que eles teriam, fazer uma pesquisa, segmentação de mercado para saber qual tipo de cliente que eles iam vender. E assim, eles no início, eles ficavam tudo assim, mas professor, como que a gente vai fazer isso? Mas professor, eu não consigo nem falar. Calma, respira. E no final, geralmente no final do curso, todos tinham que apresentar a sua empresa. Gente, eu ficava assim, ó. Quem são essas pessoas? Eu não conheço, não. Essas pessoas aí lá no início estavam assim, querendo morrer e agora estão aqui fazendo essa bela apresentação. E muitos desses alunos foram muito felizes e hoje, né, trabalha como gerente de empresa. Eu tenho 3 ex-alunas minhas que fizeram trabalho comigo e inclusive participaram desses trabalhos e que hoje são gerentes em empresas grandes aqui na região. Conseguiram, assim, sobressair nelas. Tinham muita vergonha, muita dificuldade, mas quando a gente deu essa oportunidade para elas poderem trabalhar em sala de aula, essas pessoas começaram a ganhar ali confiança em si mesmo e começaram a ficar grandes. E no final, quando eles fizeram a apresentação, foi algo que me surpreendeu. Então, eu sempre digo, se você tem medo, você tem dificuldade, às vezes você vai dizer assim, eu não vou nem participar da aula de amanhã, que eu não quero participar disso. Gente, é uma oportunidade para você começar a vencer os seus medos, as suas dificuldades. Se eu não participar, se eu não fizer, eu vou ficar eu vou continuar com os meus medos, com as minhas dificuldades, mas eu tenho que desenvolver isso. Eu tenho que desenvolver fórmulas, maneiras, técnicas para que eu possa sobressair. Né? Então você precisa. E a gente vai fazer um trabalho bem simples, bem tranquilo. Tá? Não precisa pensar que eu vou judiar de vocês, fazer perguntas difíceis, colocar vocês para passar vergonha. Não, não é isso. Nós estamos em sala de aula, nós estamos aqui para aprender. E tudo que nós aprendermos aqui, nós vamos aplicar na nossa vida no dia de amanhã lá fora. Por isso é tão importante. E eu sempre digo para vocês, vocês são os protagonistas dessa história. É vocês que precisam sair daqui no dia de amanhã e dizer assim: aprendi. Agora eu vou pedir descontos. Agora eu vou olhar bem nos olhos do vendedor e vou dizer assim para ele: e qual é o valor à vista, por favor? É bem sério, assim, né? Para impor uma certa. É, impor um certo respeito, né? E aí a pessoa. Não, peraí, deixa eu ver aqui, tá? Vai te dar um desconto. Então, pessoal, nós precisamos aprender isso. É muito importante para vocês. Vocês vão aprender, vocês precisam aprender a lidar com pessoas. Porque no dia de amanhã, se vocês forem trabalhar numa empresa, vocês vão ter que lidar com pessoas. Nós precisamos aprender. Como eu disse a vocês, quando a gente iniciou as aulas por videoconferência, essas aulas online, eu tive muita dificuldade. Eu sofri. Eu sofri demais, gente. Só que eu era obrigado a ministrar as aulas. Era o meu trabalho, eu tinha que ministrar as aulas. Eu estava com uma turma de técnico de logística, eu estava com uma turma de técnico em segurança do trabalho e estava com uma turma de administração. Então eu administrava para 3 turmas. E aí
Quando entrou esse período, né, de pandemia, que eu tive que ir para as aulas online, eu precisava atender meus alunos. Eu não podia deixar os meus alunos na mão. Então, eu não sou youtuber. Né? O youtuber, geralmente, ele vai lá, ele faz um vídeo, ele edita o vídeo, né, verifica os pontos ali em que eles erram e faz ali as correções necessárias para depois publicar o vídeo. Então você assistir uma aula no YouTube, uma aula que foi planejada, organizada, editada, é uma coisa. Agora, essa aula aqui online, que eu estou aqui cara a cara com vocês, isso aqui é muito difícil. Né? Talvez se pegar aquele youtuber lá, com as aulas editadas dele, e colocar ele aqui para falar com vocês, talvez ele nem vai conseguir. Porque é muito difícil você estar diante das pessoas. Né? Quando você está em sala de aula que você fala uma palavra errada, parece que ninguém dá muito moral para aquilo e passou, não ficou gravado, não ficou registrado, nem nada. Mas aqui, quando a gente fala alguma coisa, né, alguma palavra que a gente às vezes fala errada e a gente já fica preocupado, nossa, eu falei uma palavra ali que ficou errada, e depois a gente vê a gravação da aula e a gente fala, puxa vida, caramba, quantas vezes eu errei ali e eu não podia ter. Nossa, e a gente fica assim. Então, inicialmente é muito difícil. E eu creio que para vocês estarem aqui também não foi fácil. Né? Fica todo mundo com a câmera desligada. Você falar assim, vamos ligar as câmeras agora, vai sair, quase a metade aqui vai sair da aula. Deus me livre. Eu tô falando. Sem necessidade. Sem Necessidade necessidade. nenhuma. Pessoal, eu entrei em uma empresa, eu trabalhei em call center à tarde. Trabalhei para chamar Algar, se eu já ouvi falar aqui em Berlândia. E só que antes disso, fui em outra empresa de call center que é a Calllink. O treinador, no dia que ele dá um ralo em todo mundo, ele falava, liga as câmeras. E quem não ligasse, ele pegava e falava assim, isso tudo vai contando na pontuação, para vocês conseguirem horário depois. Que ele tinha que correr e ligar as câmeras. E menino novo, eu tenho 38 anos. Eu acho que ele tinha 20 e poucos, que eu lembro que tinha. Gente do céu, um moleque desse tá mandando em mim. Ele tinha que ligar. Senão ele dava ralar. E um dia que ele queria ralar, então que a gente brigava no grupo. Ixi, tinha que ligar as câmeras. Não é Não faz fácil, isso não, não. professor. Não é fácil, não. A gente, de vez em quando, a gente tem umas reuniões, né, com o Cotec. Nós somos hoje aqui no Cotec Luiz Humberto Menezes mais ou menos uns 35 professores. E a maioria deles não liga as suas câmeras. Não ligam. Os professores não ligam as câmeras. Então, assim, não é fácil. Nem para os professores não é fácil. Né? Então, a gente tem que aprender. Né? E foi mais ou menos uns 6 meses para eu poder ter essa tranquilidade que eu tenho hoje. Hoje, se for preciso a gente ficar o dia todo aqui, eu fico. Hoje eu tenho essa tranquilidade. Mas lá no início eu não tinha. Eu sofri muito para aprender. Então, gente, às vezes a gente precisa praticar. Eu não vou pedir vocês para ligar a câmera. Não vou fazer isso. Mas assim, eu gosto quando vocês participam. Quando vocês falam. Ó, professor, né, me responde isso aqui. Eu não compreendi isso aqui. Isso aqui ficou meio ruim. Fala de novo, faz pergunta. Quando vocês participam, isso é muito bom. Né? Isso me traz muita alegria. E eu vejo vocês vencendo os seus medos. Vocês vão vencendo os seus medos. Vão vencendo as suas dificuldades. E é só assim, é só fazendo que a gente consegue desenvolver. Não tem como eu ser um grande profissional na área de construção civil se eu não colocar a mão na massa. Então eu vou ter que ir lá, eu vou ter que colocar a mão na massa. Né? Por que que muitos engenheiros não são bons? Tem engenheiros que são excelentes profissionais, porque eles vão na obra, eles colocam a mão na massa, eles, se for preciso o cara assentar um tijolo, ele assenta, ele pega o prumo, vai na parede, ele pega uma ferramenta. São excelentes profissionais e as obras que eles fazem, fica para a história, e eles não param de trabalhar. Sempre tem, né, muito serviço ali à espera, porque eles são bons. E tem aqueles, né, que não vai na obra, né, que só fica lá no ar-condicionado, só dando ordem. De repente o cara faz o serviço, tem que desmanchar porque fez errado. Então existe excelência, né, mas a excelência vem através de fazer, de tomar a iniciativa, de partir para cima,
de começar a desenvolver, ainda que com dificuldade, né? Não é fácil, eu sei que não é, mas com dificuldade a gente vai desenvolvendo, a gente vai criando força, a gente vai criando coragem, e de repente a gente começa a se sentir gigante. Aí pronto, aí nada mais fica na nossa frente. Porque a gente criou uma história, uma base, e essa base faz a gente, né, faz a gente subir, faz a gente crescer. Bom, pessoal, alguma pergunta a respeito do tema de hoje? Eu quis fazer essa aula assim um pouco mais é, aberta com vocês, porque eu estou sentindo assim desde o início que vocês participaram muito pouco, então eu gostaria mais assim de ter a participação de vocês, questionamentos, ideias, né, experiências. Eu gostaria muito de estar ouvindo vocês, as experiências, para a gente criar assim um diálogo um pouco mais aberto, né? Não só o professor falando, mas eu gostaria de ouvir vocês também. Então, eu decidi criar essa aula hoje, eu já ouvi vocês falarem, já fiquei muito feliz, né? Alguns falou, outros não. Outros ainda estão aí vencendo as suas barreiras, mas eu deixo aí a oportunidade para você falar, né? Se você quiser falar alguma coisa, dar alguma sugestão, contar experiências que você já viveu quando você foi comprar alguma coisa, você pediu desconto, ou você comprou alguma coisa parcelada em muitas parcelas e depois isso te apertou. Pode ficar à vontade se você tiver alguma experiência, quiser compartilhar com a gente. Meus ouvidos são seus. Agora eu vou emprestar meus ouvidos para vocês. Façam silêncio, pessoal. Vocês estão conversando demais aí no fundo da sala. Nós vamos quebrar essas barreiras. Então, pessoal, amanhã, né, vamos tentar fazer um trabalho aqui de compra e venda. Uma parte vai vender e outra parte vai comprar. E vamos ver como é que a gente se sai nisso. Não faltem. Vamos participar. É muito importante. Vocês vão aprender, vocês vão se conhecer melhor. Tem gente aqui que eu acho que vocês se conhecem. Tipo assim, não, eu conheço a fulana, eu conheço a... Vocês têm conhecimento uns com os outros ou não? Não. 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 Eu acredito que ninguém se conhece aqui ainda. A gente vai se conhecer melhor, então. Né? A gente vai... Se fosse numa sala de aula, a gente já teria se conhecido. Eu tenho certeza que já teríamos aqui muitas amizades. Já teria, assim, várias pessoas já teriam se conhecido melhor. E é muito bom a gente compartilhar conhecimentos e a gente conhecer novas pessoas. Existe um nome que é bem usado no meio administrativo, que a gente fala... Vixe, fugiu o nome agora. Mas é rede de relacionamento. Tem um nome aqui em inglês que a gente fala, mas agora ele desapareceu aqui da minha cabeça. Mas fala de uma rede de relacionamentos. Quando você tem uma boa rede de relacionamentos, você pode conseguir boas oportunidades na vida. Por exemplo, nós estamos aqui um grupo hoje e todos nós estamos estudando. Mas, por exemplo, vai que no dia de amanhã, né, aí nos giros da vida, a Patrícia consegue ser gerente de uma empresa. E aí, na sala de aula, digamos que a Thaís ficou amiga da Patrícia e as duas, né, tiveram aqui um bom relacionamento e de repente a Thaís está procurando um emprego. Né, e a Patrícia é a gerente da empresa e está precisando de pessoas para trabalhar na empresa e de repente é a própria Patrícia que faz a seleção de pessoal, dos currículos que são enviados. E de repente o currículo da Thaís vai para a Patrícia. E a Patrícia olha e fala, eu conheço a Thaís, nós estudamos juntos lá no curso de auxiliar administrativo. Aí ela chama a Thaís para uma entrevista e de repente, né, a Thaís vai ser contratada exatamente porque aqui na sala de aula elas fizeram uma certa amizade. Então a gente fala que essa rede de relacionamentos ela é muito boa
porque ela pode trazer para você grandes oportunidades. Quem aqui de vocês já conseguiu um emprego porque conhecia uma pessoa, né, de outros locais, de emprego ou de escola, e conseguiu um emprego através desse conhecimento, dessa amizade, dessa rede de relacionamento? Pronto, a Joana diz que sim. Pode falar, Viviane. Eu também, principalmente quando eu entrei na escola, quando eu comecei a dar aula na primeira escola, eu conheci alguém que conhecia a diretora, que era uma escola particular, e nisso eu comecei a fazer o estágio e acabei ficando por lá. Então, Olha, quando você tem um conhecimento maior de pessoas, sempre tem alguém que comenta com alguém sobre você. tá vendo a importância? Né? A importância dessa rede de relacionamentos. Então, pessoal, é importante vocês, né, se conhecerem, né, vocês conversarem, vocês terem um pouco de amizade, porque no dia de amanhã pode ser que vocês, né, um pode ajudar o outro. A gente fala que a gente fala que essa rede de relacionamento, ela traz grandes oportunidades. Eu também já entrei em uma empresa indicado por um amigo meu, né? O meu amigo falou: não, lá eles estão contratando, se você quiser, eu levo o seu currículo e coloco lá na empresa. Não, maravilha. Então ele levou meu currículo, ele entregou na mão do gerente dele e falou: olha, eu preciso que esse camarada seja contratado. Ele é meu amigo, uma pessoa boa, conheço de longas datas. E aí o gerente dele me ligou, falou: olha, vem aqui fazer uma entrevista. Eu fui lá, consegui um emprego. Primeiro emprego meu de carteira assinada. Eu já havia trabalhado muito, mas se eu falar para vocês que eu assinei minha carteira a primeira vez com 23 anos, talvez vocês vão rir. Eu 23 também anos de assinei a idade. minha com 22 anos. Tá aí, ó, a Thaís assinou com 22. Teve Isso algum... porque o meu amigo de Crisma, de 10 anos atrás, me deu a oportunidade de trabalhar no lugar onde ele é gerente. Olha aí, rede de relacionamentos. Né? Um amigo de 10 anos lá da Crisma. Pensa em 10 anos, né? Um amigo lá da infância. Então é muito importante isso, gente. Essa rede de relacionamentos. Então a gente precisa trabalhar isso, né? Vocês precisam conhecer melhor, né? E a gente vai conversando e outra. A gente vai passar ainda um bom tempo junto aqui. Então é bom a gente ter esse conhecimento uns com os outros para a gente poder desenvolver aqui melhor as atividades, para a gente desenvolver melhor também o conteúdo e a aplicação do conteúdo. Quando a gente só ouve, a gente vai aprender ali uns 20%. Quando a gente ouve e escreve, a gente vai aprender uns 30%. Mas quando a gente participa da aula, a gente vai aprender uns 80%. Então, se vocês participarem, vocês envolverem com a aula, vocês vão aprender mais, vocês vão absorver mais do conteúdo que a gente está tentando ministrar. Não adianta, às vezes, eu colocar os slides aqui, ficar falando, 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 no final, tchau, obrigado, vai todo mundo embora. Daqui meia hora já nem lembra mais o que eu falei. Então, se você participa, você conversa, você começa a trabalhar o seu intelecto para aquela questão. Então, é muito importante isso, né? Os professores são muito cobrados para isso. Então, eles me cobram muito para que a gente tenha essa aula, né? Essa aula de interatividade, onde vocês participam, porque vocês são os protagonistas. Eu disse isso aqui umas 3 ou 4 vezes hoje. Vocês são os protagonistas. Então, se vocês não estivessem aqui, não faz sentido eu também estar. Então, eu quero que vocês se envolvam mais para a gente poder fortalecer essa rede de relacionamento, porque com isso vocês terão, aí futuramente pode ser que vocês terão maiores oportunidades. Né? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Né? Hoje eu não vou passar slides. E tem algumas pessoas que ainda não fez a atividade que eu passei lá no Class. Então eu gostaria muito que vocês entrassem lá, fizessem atividades. São poucas, são 2 atividades em cada aula que a gente fez. Não foram todas as aulas, foram algumas. Pode falar, Thaís. Professor, eu ia perguntar isso para o senhor. Teve uma que eu já entreguei ontem, mas eu não recebi um e-mail de que o formulário foi entregue. Tem Uhum. como confirmar para mim se chegou? É do dia 30, do dia 31 eu não fiz, não. Dia 30, Isso. deixa eu confirmar para você. Às vezes Eu eu já coloquei alguma coisa no e-mail errado.
Eu já confirmo aqui e te dou minha resposta. Ah, é apto chamar de senhor, viu? Então, não estranho não. Não, pode ficar tranquilo. Eu já tive alunos, eu tinha uma aluna que ela tinha 59 anos e ela me chamava de senhor. Nunca fiquei constrangido por isso, pode ficar tranquila. Tá bom. Atividade do dia 30, né, que você falou. Isso. Thaís Martins, Patrícia, Karen, Ellen, Eduarda. A sua não veio, tá? Não foi, né? Thaís Martins Rodrigues. Isso. Seu nome é Thaís. Thaís Martins Rodrigues, com Então isso PH. não veio. A sua veio. Foi. Veio, tá aqui, Thaís Martins Rodrigues. É porque Tá, veio não. duas Thaís aí eu confundi. Não, Mas então tá tá. sim, já veio. Não chegou o e-mail, não, mas eu falei, uai, assim, será Deixa, que colocou nada? deixa eu ver se eu coloquei para enviar o e-mail de confirmação. E às vezes eu esqueço de. Mas tá, é enviar cópia. Bom, Olha no spam, na caixa de spam, pode ser que esteja lá. eu vou olhar de novo. Lixo eletrônico. Mas chegou, tá bom. Também. Eu tenho as respostas, eu falei, ainda bem que eu vou fazendo tudo no Word, depois eu colo. Eu, Ótimo. deixa aqui então. No telefone também tem uma função muito boa de trabalhar. Eu não sei se vocês, alguns alunos meus não tinham conhecimento dessa função, mas eu vou mostrar ela para vocês aqui. É uma função que sempre ajuda muitas pessoas. Por exemplo, você fez lá no seu caderno a atividade, aí você quer passar ela aqui para o formulário. E aí quando você entra no formulário, né, para digitar a sua resposta, tem gente que tem dificuldade de ficar lá digitando toda a vida, né? Aí no seu teclado, no teclado aí do seu smartphone, aqui ó, no cantinho, tá vendo aqui, tem um microfonezinho. Se você apertar nesse microfonezinho que tem aqui no canto, e tudo que você vai falando, ele vai escrevendo. Por exemplo, eu estou falando aqui agora, né? E tudo que eu estou falando, deixa eu ver se foca aqui a câmera. Mas tudo que eu falo aqui, ele escreve. Então ele escreve toda a minha resposta. Por exemplo, a resposta está no meu caderno. Eu venho aqui, ativo o microfone e vou ler a minha resposta no meu caderno. Ele vai escrever toda a resposta para mim. Por exemplo, se eu quero colocar uma vírgula, eu vou colocando a minha resposta e quando é o momento da vírgula, eu falo vírgula. Ele coloca uma vírgula. Aí eu continuo falando e ele escreve toda a minha resposta. Então quem tem dificuldade de digitar, pode usar essa função do teclado aí do seu smartphone, né? Que é esse pequeno alto-falante que tem logo acima aí do seu teclado. Então tudo que você fala, ele escreve para você. Só lembrando que tem que às vezes falar um pouco compassado, porque se você falar muito rápido, aí ele não consegue escrever de forma correta. Mas se você falar um pouco mais compassado, um pouco mais tranquilo, ele escreve toda a sua resposta. Quando terminou a resposta, é só enviar o formulário e já está pronto. Só uma dica para vocês. Talvez alguém ainda não tenha conhecimento, né, dessa ferramenta que vocês têm aí à disposição de vocês no teclado dos seus smartphones. Alguma dúvida, pessoal? Não temos dúvidas? Sem nenhuma no momento. Certo. Se porventura, né, surgir alguma dúvida, pessoal, pode mandar mensagem para mim, pode mandar lá no meu PV, tá? Pode mandar perguntas. Às vezes eu não respondo para vocês de imediato, às vezes eu estou com outras turmas, mas eu respondo posteriormente. Sempre respondo os meus alunos, tá bom?
Bom, se não tem nenhuma dúvida, nós vamos encerrar a aula de hoje. Desejo a vocês aí que tenham um excelente dia. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. E lembrando mais uma vez, vocês são os protagonistas dessa história. Um forte abraço, tenham todos um bom dia. Tchau, professor. Com Deus. Deus também.